milionário árabe ri alto num salão de luxo enquanto insulta uma empregada brasileira em árabe, achando que ela não entende nada. Ele a chama de vazia, sem valor, como um móvel que só existe para servir. O que ele não imaginava é que essa mulher estudou árabe por anos nas madrugadas. Então ela faz algo que deixa todos em choque. Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso. E se inscreve no canal e deixa o like para eu saber que você quer ver o que acontece depois. Marina ajustou o avental branco pela terceira vez naquela manhã. Seus dedos tremiam levemente, não de medo, mas de cansaço acumulado. 36 horas sem dormir direito. O turno duplo no hospital tinha terminado às 5 da manhã. E às 7 ela já estava ali, no salão de eventos mais luxuoso de São Paulo, preparando mesas para o jantar beneficente que reuniria magnatas de 3 continentes. O ar estava pesado com o perfume caro de flores importadas. Rosas brancas da Holanda, lírios orientais, orquídeas, raras que custavam mais que seu aluguel mensal. Marina inspirou profundamente, tentando afastar a tontura que ameaçava derrubá-la. Café preto era tudo que havia tomado nas últimas 12 horas. Não havia tempo para refeições quando se vivia entre 3 empregos diferentes. O reflexo no espelho veneziano da parede mostrava uma mulher de 29 anos com olheiras profundas, cabelos castanhos presos num coque apertado tão firme que começava a doer, pele morena que carregava histórias de sol e resistência impressas em cada poro. Marina desviou os olhos. Não gostava de se ver assim, uniformizada, apagada, como se toda sua essência pudesse ser reduzida àquele tecido branco e sem forma. Como se os anos de estudo, os livros devorados, os idiomas aprendidos nas madrugadas insones, tudo pudesse ser apagado por um simples avental. Marina, as taças de cristal vão na mesa principal, gritou Dona Célia, a supervisora, com aquele tom que misturava urgência e desprezo. A mulher de 50 anos, cabelos tingidos de loiro artificial e batom vermelho demais para o rosto cansado, olhava para Marina como se olhasse para um inseto inconveniente. E cuidado, menina. Cada uma dessas peças custa mais que seu salário de 6 meses. Se quebrar uma, sai do seu salário. E do salário do ano que vem também. Marina mordeu a língua para não responder. Não adiantava. Dona Célia era assim com todas as empregadas, especialmente com as que, como Marina, eram jovens e estudavam. Como se ambição fosse um defeito moral. Ela assentiu em silêncio, carregando a bandeja com cuidado cirúrgico. Cada passo calculado. Cada respiração medida. Os pés já doíam dentro dos sapatos baratos que começavam a estragar na lateral. As costas reclamavam do peso constante. Mas Marina havia aprendido a desligar essas sensações, a tratar o próprio corpo como uma máquina que simplesmente precisava funcionar até o fim do expediente. Era assim que sobrevivia naquele mundo, tornando-se pequena, quase invisível, para não incomodar quem importava. Mas enquanto arrumava as taças sob a luz dos lustres de cristal tcheco, cada um valendo mais que tudo que ela possuía somado, Marina permitiu-se um pensamento proibido. Um dia eu vou estar sentada numa dessas mesas, não servindo, sendo servida. O pensamento era ao mesmo tempo libertador e doloroso, porque parte dela acreditava, mas outra parte, aquela moldada por anos de humilhações e portas fechadas, sussurrava que era delírio de gente cansada demais para pensar direito. O pensamento durou 3 segundos. Então a realidade voltou, pesada como sempre, quando Dona Célia gritou novamente, reclamando da disposição das flores. Às 19 horas, os convidados começaram a chegar. Marina os observava da cozinha, através da porta entreaberta. Mulheres em vestidos que custavam mais que carros, homens em ternos feitos sob medida, joias que capturavam e multiplicavam a luz dos lustres. Marina reconheceu alguns rostos das revistas, empresários, diplomatas, celebridades que sorriam para as câmeras enquanto seus motoristas estacionavam carros que custavam fortunas. Entre eles, um homem chamou sua atenção. Alto, talvez 1,90 m, túnica branca impecável que contrastava com a pele bronzeada, barba perfeitamente aparada com fios grisalhos nas laterais, olhos escuros que pareciam avaliar o valor monetário de tudo ao redor. Khalid Al-Mansur,
Ela havia lido sobre ele numa reportagem da Forbes 3 semanas atrás, durante uma das madrugadas insones na biblioteca pública. Bilionário do petróleo, fortuna estimada em 4,2 bilhões de dólares, poder político em 3 países do Oriente Médio, conhecido por sua arrogância implacável e por nunca perder uma negociação. O artigo mencionava que ele havia começado do zero, filho de um comerciante modesto que construiu um império através de determinação brutal e poucos escrúpulos. Agora, aos 60 anos, Khalid colecionava empresas como outros homens colecionavam selos. Quando os olhos dele cruzaram com os dela, Marina sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não era atração, era reconhecimento, do tipo que um predador tem ao identificar uma presa. O olhar dele a atravessou por 2 segundos completos, avaliou, julgou e descartou, como se ela fosse parte da mobília, útil, mas irrelevante. Ela desviou o olhar e voltou à cozinha, o coração acelerado por razões que não compreendia completamente. Mas algo lhe dizia, uma intuição antiga que vinha das mulheres da sua família, que sobreviveram a coisas piores, que aquela noite seria diferente de todas as outras. 6 horas antes do jantar, Marina estava em outro universo, uma sala apertada de uma escola comunitária na periferia de São Paulo, cercada por outros 6 alunos que, como ela, estudavam árabe às pressas entre um trabalho e outro. Ana Saída Lihoitic, ela repetiu a frase, tentando capturar a pronúncia exata que o professor Youssef exigia. Melhor, Marina, mas você ainda hesita no Ain. Precisa vir da garganta, não da boca. Youssef era um sírio de 50 anos que havia deixado Damasco para trás em busca de paz, carregando apenas sua família e seus livros. Ele ensinava de graça, 3 vezes por semana, para quem quisesse aprender. Marina sorriu cansada. Desculpa, professor, é que minha garganta já está rouca de tanto falar português o dia todo. A língua é música, Marina. Se você não sente a melodia, as palavras ficam vazias. Ele se aproximou, os olhos gentis. Você tem um dom. Não. Desperdiça isso só porque o mundo te colocou num lugar que não reflete quem você é. As palavras tocaram fundo. Marina engoliu o nó na garganta e voltou a repetir as frases. Ela estudava árabe havia 2 anos. Primeiro por curiosidade, depois por teimosia, finalmente por necessidade. Cada idioma que aprendia era uma porta que se abria, mesmo que ela ainda não soubesse para onde levava. Depois da aula, ela correu para o ponto de ônibus. O jantar começaria em 4 horas e ela ainda precisava trocar de roupa, revisar as instruções da dona Célia e, se sobrasse tempo, comer alguma coisa. No ônibus lotado, esmagada entre pessoas exaustas como ela, Marina fechou os olhos e murmurou verbos em árabe. Passado, presente, futuro. Como se conjugar palavras pudesse mudar seu destino. O grande salão esmeralda era a personificação do excesso. Teto com afrescos barrocos, candelabros de ouro que pesavam toneladas, mesas decoradas com flores importadas da Holanda. Era bonito demais para ser real. E, justamente por isso, intimidador. Marina circulava entre as mesas, servindo vinho francês em taças que refletiam a luz como pequenos sóis. Ela havia aprendido a se mover assim, fluida, silenciosa, quase transparente. Os convidados conversavam alto, riam, fechavam negócios que movimentariam milhões. Ninguém olhava para ela. Era como se não existisse, exceto Khalid al-Mansur. Ele estava sentado à mesa principal, cercado por outros magnatas árabes e europeus. Cada vez que Marina passava perto, ela sentia o peso do olhar dele. Não era luxúria, era desdém, como se ela fosse uma mosca pousada numa obra de arte. Mais vinho, senhor? Ela perguntou em inglês, mantendo a voz neutra. Khalid nem respondeu. Apenas empurrou a taça vazia na direção dela, sem tirar os olhos do homem com quem conversava. Marina encheu a taça e se afastou, mordendo o interior da bochecha para conter a raiva. Invisível, ela pensou. Eu sou invisível. Mas então, enquanto se afastava, ouviu algo que fez seu sangue gelar. Khalid estava conversando em árabe com os outros homens da mesa, e ele estava falando sobre ela. Hadhi al-Khadima,
إنها مثل كل البرازيليات جميلة من الخارج فارغة من الداخل. Essa empregada é como todas as brasileiras, bonita por fora, vazia por dentro. Marina parou. Seus pés se recusaram a dar o próximo passo. Ela estava a 3 metros da mesa, de costas para eles, segurando a bandeja vazia. Ninguém percebeu que ela havia parado, ou que entendia cada palavra. Outro homem riu. يا صديقي، هنا الخدم لا يفهمون شيئا. يمكننا أن نقول ما نريد. Meu amigo, aqui os empregados não entendem nada. Podemos dizer o que quisermos. Khalid soltou uma gargalhada grave. بالطبع، هم مثل الأثاث، موجودون فقط لخدمتنا. Claro, eles são como móveis, existem apenas para nos servir. As risadas se espalharam pela mesa. Marina sentiu o rosto queimar. Não de vergonha, mas de uma raiva antiga, cultivada ao longo de anos de humilhações pequenas e grandes. Cada patrão que a tratou como objeto, cada cliente que estalou os dedos na cara dela, cada pessoa que assumiu que ela era burra só porque era pobre. Ela apertou a bandeja com tanta força que os dedos ficaram brancos. Respira, Marina, respira. Mas a voz do professor Youssef ecoou em sua mente. A língua é poder. Use-a. Marina virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os de Khalid. E então, com a voz firme e clara, ela disse: Efam kulu kalimatin kultiha. Eu entendo cada palavra que você disse. O silêncio foi instantâneo, absoluto, como se alguém tivesse pausado o mundo. Khalid al-Mansur piscou 2 vezes, como se tentando processar o impossível. Ao redor da mesa, os outros homens se entreolharam, confusos. Um deles deixou escapar um riso nervoso, mas foi cortado pelo olhar glacial de Khalid. Marina não se moveu. Ela manteve os olhos fixos no bilionário, a bandeja ainda nas mãos, o coração batendo como tambor de guerra. Toda a sala parecia ter parado para observar aquele confronto silencioso entre a empregada de avental branco e o homem que controlava impérios. O que você disse? Khalid perguntou em inglês, a voz baixa e perigosa. Marina respirou fundo. Não havia volta. Ela havia cruzado uma linha invisível e agora precisava ir até o fim. Eu disse, em árabe. Eu entendo cada palavra que você disse. Ela repetiu, desta vez em português, mas mantendo o tom sereno. E gostaria de traduzir para os demais convidados, já que alguns não falam árabe. O rosto de Khalid empalideceu. Ao redor da mesa principal, outras pessoas começaram a prestar atenção. O murmúrio se espalhou pelas mesas vizinhas como fogo em palha seca. Dona Célia apareceu correndo da cozinha, os olhos arregalados de pânico. Marina, o que você está fazendo? Volte ao seu posto imediatamente. Mas Marina não se moveu. Ela olhou para os convidados ao redor, empresários europeus, diplomatas, socialites, e falou com clareza cristalina. O senhor Al-Mansur disse que eu sou bonita por fora, vazia por dentro, como todas as brasileiras, que os empregados aqui não entendem nada e que somos como móveis existindo apenas para servir. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Algumas mulheres levaram as mãos ao peito, chocadas. Homens trocaram olhares desconfortáveis. Khalid se levantou da cadeira, a mandíbula tensa. Você está mentindo, ele disse, mas a voz saiu sem convicção. Marina sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas poderoso. Se estou mentindo, pergunte aos seus amigos. Eles ouviram cada palavra. Ou melhor, ela se virou para um dos homens que havia rido junto com Khalid. Pergunte a ele se não foi exatamente isso que vocês disseram. O homem desviou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dela. E naquele instante, Marina soube. Ela havia vencido. Enquanto o salão explodia em murmúrios abafados e olhares acusatórios voltados para Khalid, a mente de Marina viajou para outro tempo, outro lugar. Para uma casa pequena em Itapevi, subúrbio esquecido de São Paulo, onde as paredes tinham rachaduras que pareciam mapas de países imaginários, e o telhado gotejava quando chovia forte. Era 2003. Uma menina de 7 anos chorava sentada no chão de cimento frio porque não tinha caderno para fazer a lição de casa. As lágrimas escorriam pelo rosto redondo de criança, pingando sobre o chão que nunca estava completamente limpo. Não importava quantas vezes sua mãe esfregasse. Não chora, filha.
Conceição havia dito naquela noite distante, ajoelhando-se ao lado da filha. Suas mãos, já ásperas aos 32 anos de tanto esfregar chão alheio, limparam suavemente as lágrimas do rosto de Marina. A gente não tem papel, mas você tem a cabeça. E ninguém pode tirar o que está na sua cabeça. Ninguém, ouviu bem? Nem o patrão mais rico, nem o governo, nem a pobreza. O que você aprende é seu para sempre. Conceição havia então pego uma caixa de sapatos velha e tirado de dentro algumas folhas de papel já escritas dos dois lados, contas antigas, recibos usados. Com um lápis curtíssimo, ela virou as folhas e entregou a filha. Escreve aqui, nas beiradas. Aproveita cada pedacinho. Quando a gente tem pouco, a gente aprende a não desperdiçar nada. Marina havia crescido em meio à escassez crônica. Não de amor. Amor tinha aos montes, transbordando em cada gesto cansado de Conceição, em cada abraço apertado antes de dormir, em cada prato de comida dividido em partes cada vez menores quando o dinheiro acabava antes do mês. Mas de tudo o mais. Comida que às vezes era só arroz com ovo. Roupas que eram sempre de segunda mão. Doações de patroas de Conceição que descartavam o que não serviam mais nas filhas. Livros que eram tesouros raros, conquistados em feiras de usados aos domingos. Seu pai havia desaparecido antes dela completar 2 anos. Conceição nunca falava dele, e Marina aprendeu a não perguntar. Tudo o que sabia era que estava sozinha no mundo exceto pela mãe, e que precisavam uma da outra para sobreviver. Não havia tempo para sonhar, apenas para sobreviver, um dia após o outro. Mas Conceição tinha uma teimosia silenciosa que corria nas veias como sangue. Ela guardava cada centavo que sobrava, e às vezes eram literalmente centavos, moedas de 5 e 10 contadas obsessivamente numa latinha de biscoito escondida dentro do guarda-roupa, para comprar livros usados numa feira aos domingos. Gramáticas velhas com páginas amareladas, dicionários com capas rasgadas, romances desgastados que já haviam passado por 10 mãos diferentes antes de chegar às delas. Leia, Marina. Leia e decore cada palavra. Conceição dizia toda noite, mesmo depois de trabalhar 14 horas limpando casas alheias. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tomar de você. Podem te tirar tudo. Casa, comida, roupa, dignidade, mas não podem entrar na sua cabeça e arrancar o que você sabe. Isso é seu para sempre. Marina leu. Devorou cada livro como se fosse pão que matasse uma fome antiga. Lia à luz de velas quando faltava energia elétrica, o que acontecia com frequência quando não conseguiam pagar a conta. Lia embaixo das cobertas com uma lanterna quebrada que só funcionava se você segurasse as pilhas de um jeito específico. Lia no ônibus indo para a escola, na fila do posto de saúde, em cada minuto livre que conseguia arrancar do dia. Na escola pública onde estudava, era sempre a melhor da turma, mesmo sem material adequado. Professores a incentivavam, alguns até compravam cadernos com o próprio dinheiro e davam de presente escondido para não criar inveja nas outras crianças. Você tem um talento especial, Marina. Não desperdiça isso, diziam. Mas talento não pagava contas. Talento não colocava comida na mesa. E quando Marina completou 17 anos, a escolha se impôs cruel e definitiva. Continuar estudando ou ajudar a mãe a pagar o aluguel que estava 3 meses atrasado. Conceição implorou para ela continuar na escola. Chegou a chorar, coisa que Marina só tinha visto uma vez na vida, quando a avó morreu. Você vai ser diferente de mim, filha. Você vai ter diploma, profissão, futuro. Mas Marina viu a conta de luz na mesa, viu o aviso de despejo grudado na porta, viu a mãe cada vez mais magra, pulando refeições para que Marina pudesse comer. Escolheu o aluguel. E assim começou a vida dupla. De dia, trabalhava como empregada doméstica, recepcionista, garçonete, balconista, qualquer coisa que pagasse. Às vezes, segurava 3 empregos simultâneos, trabalhando 15, 16 horas por dia. De noite, estudava sozinha, em cursos gratuitos online que carregavam devagar na internet, lenta da Lan House de R$10 a hora, em bibliotecas públicas que fechavam às 9 da noite, em qualquer lugar onde pudesse absorver mais conhecimento sem gastar dinheiro.
Aprendeu inglês com vídeos do YouTube, repetindo frases até a pronúncia ficar perfeita. Espanhol com músicas de artistas latinos que tocavam no rádio, anotando letras e traduzindo palavra por palavra. Francês com filmes legendados que assistia na casa de uma patroa enquanto limpava, pausando e anotando expressões em pedaços de papel. E árabe. Árabe ela aprendeu por pura teimosia, quando um patrão, dono de uma importadora de tapetes persas, comentou desdenhosamente que gente como ela nunca conseguiria dominar uma língua tão difícil, tão refinada, tão distante da realidade dela. Nunca diga nunca para quem não tem nada a perder. Ela pensara naquele dia, com raiva queimando no peito, e havia procurado aulas gratuitas de árabe até encontrar o professor Youssef. E agora, ali, naquele salão de luxo impossível, diante de um bilionário humilhado e uma plateia em choque, Marina percebeu algo fundamental. Cada noite sem dormir, cada livro lido à luz de vela, cada humilhação engolida em silêncio, cada momento em que ela quis desistir, mas não desistiu. Tudo havia sido preparação para este exato momento, como se a vida inteira tivesse conspirado para trazê-la aqui, para esta resposta, para esta verdade. Khalid Al-Mansur permaneceu em pé, as mãos apoiadas na mesa, o rosto vermelho de raiva contida. Ao redor, os convidados se dividiam entre olhares de desaprovação direcionados a ele e expressões de choque voltadas para Marina. Você não sabe com quem está falando, Khalid disse, a voz baixa e ameaçadora. Eu posso destruir sua vida com um telefonema. Marina encontrou os olhos dele. Não desafiou, mas também não recuou. Minha vida já foi destruída tantas vezes, Senhor, que eu aprendi a reconstruí-la com as próprias mãos. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pousarem. E quanto a saber com quem estou falando, eu sei exatamente quem o Senhor é. Khalid Al-Mansur, CEO da Mansur Energy Holdings, fortuna estimada em 4,2 bilhões de dólares, 3 ex-esposas, 2 filhos que não falam com o Senhor há 5 anos, e uma reputação de ser implacável nos negócios. Os olhos de Khalid se arregalaram. Ninguém esperava aquilo. Eu leio, Sr. Al-Mansur. Leio muito. Marina continuou, a voz ainda serena, mas firme. E diferente do que o senhor pensa, nós, os empregados, não somos vazios. Somos ignorados, invisibilizados, mas não vazios. Temos histórias, sonhos, conhecimento, só que vocês nunca param para ouvir. Um dos convidados, um empresário francês de cabelos grisalhos, começou a bater palmas devagar. Depois outro. E outro. Em segundos, metade do salão aplaudia Marina, enquanto Khalid permanecia congelado, incapaz de reagir. Dona Célia se aproximou, puxando Marina pelo braço. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia agora. Marina assentiu. Sabia que isso aconteceria. Mas, curiosamente, não sentiu medo. Sentiu alívio. Ela tirou o avental, dobrou-o com cuidado e colocou sobre a mesa. Depois olhou para Khalid uma última vez. Que Alá lhe ensine humildade, Senhor, porque a vida certamente tentará. E então, com a cabeça erguida, Marina caminhou em direção à saída, enquanto o salão inteiro a observava em silêncio. Mas ela não chegou à porta. Espere! A voz cortou o silêncio como lâmina afiada. Marina parou, a mão na maçaneta. Virou-se lentamente. Khalid Al-Mansur estava de pé, a expressão ainda tensa, mas algo havia mudado. Seus ombros não estavam mais tão rígidos, seus olhos não carregavam mais a arrogância de antes. Agora havia algo diferente. Vergonha? Curiosidade? Marina não soube dizer. Quanto você ganha por mês aqui? Ele perguntou. Marina franziu a testa confusa. Com todo respeito, senhor, isso não é da sua conta. Responda. Ela hesitou. R$ 1.500. Khalid soltou um som que poderia ser uma risada ou um suspiro de descrença. 1.500, ele repetiu, como se testasse o peso das palavras. E quantas línguas você fala? 5. Português, inglês, espanhol, francês e árabe. Autodidata? Não tive escolha. Khalid olhou para os outros homens da mesa que evitavam seu olhar. Então voltou os olhos para Marina. Eu tenho 3 tradutores na minha empresa que ganham 10 vezes mais que você e não falam árabe nem na metade da sua fluência. Ele fez uma pausa.
Como se o que ia dizer custasse muito. Você me humilhou publicamente, mas talvez eu merecesse. O salão prendeu a respiração coletivamente. Trabalhe para mim, Khalid disse de repente. Marina achou que tinha ouvido errado. O quê? Trabalhe para mim, como tradutora. Salário compatível com o mercado internacional. Benefícios completos. Você viaja comigo para negociações no Oriente Médio, Europa, onde for necessário. Era absurdo, surreal. Marina olhou ao redor, esperando que alguém gritasse pegadinha. Mas todos pareciam tão chocados quanto ela. Por que você faria isso? Ela perguntou desconfiada. Khalid respirou fundo. Porque você me deu uma lição que eu não vou esquecer. E por que... Ele hesitou. Algo raro naquele homem. Porque faz 30 anos que ninguém tem coragem de me enfrentar desse jeito. Eu preciso de pessoas assim perto de mim. Pessoas que não têm medo de dizer a verdade. Marina sentiu as pernas tremerem. Aquilo podia ser uma armadilha, uma vingança, elaborada, ou uma oportunidade real. Eu preciso pensar. Tem até amanhã, Khalid disse, voltando a se sentar. Meu assistente vai te passar o contato. Pense bem. Marina assentiu, ainda processando o impossível. Depois saiu do salão, deixando para trás um silêncio atordoado e dezenas de olhares fixos em suas costas. Lá fora, na rua fria de São Paulo, ela encostou numa parede e desabou em lágrimas. Não de tristeza, de exaustão, de alívio, de terror, de esperança. Tudo ao mesmo tempo. Não voltou para casa imediatamente. Ela caminhou pelas ruas desertas de São Paulo, ainda vestindo o uniforme de empregada que havia tirado no salão, a mente girando em círculos infinitos. Trabalhar para ele? O homem que me humilhou? Mas outra voz respondia. Ele te ofereceu a chance que você sempre quis. Não seja tola. Ela sentou num banco de praça, observando os carros passarem. Às 3 da manhã, a cidade tinha outro ritmo. Mais lento, mais honesto. Era a hora dos invisíveis. Catadores de lixo, moradores de rua, trabalhadores noturnos, gente como ela. O celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Marina, sou Fábio Andrade, assistente do Sr. Al-Mansur. Seguem os termos da proposta de trabalho. Salário inicial, R$ 18.000 mensais. Plano de saúde internacional. Moradia fornecida. Aguardo resposta até às 12h de amanhã. Marina leu a mensagem 3 vezes. R$ 18.000. Era mais que o dobro do que sua mãe ganhava trabalhando em 3 casas. Era a possibilidade de mudar de vida não só dela, mas de Conceição também. Mas havia algo que a incomodava. Não era o dinheiro. Era a dúvida. Khalid estava realmente arrependido ou aquilo era só uma forma de controlar o dano à sua reputação? E se for as duas coisas, ela pensou. As pessoas são complexas. Ele pode estar arrependido e querendo proteger a imagem dele. Isso não invalida a oportunidade. Marina ligou para a mãe. Conceição atendeu no segundo toque, a voz embargada de sono. Filha? Tá. Tudo bem? São 3 da manhã. Mãe, aconteceu uma coisa. E Marina contou tudo. O insulto, a resposta em árabe, o confronto, a proposta. Conceição ficou em silêncio por um longo momento. Esse homem te humilhou, Marina. Eu sei. E agora quer te comprar com dinheiro. Eu sei, mãe. Mas, e se não for só isso? E se for uma chance real? Conceição suspirou. Você sempre foi mais inteligente que eu, filha. Mais corajosa também. Se você acha que vale a pena, eu confio em você. Mas não esquece quem você é. Não importa quanto dinheiro ele ofereça. Você vale mais que qualquer salário. As palavras tocaram fundo. Marina limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. Obrigada, mãe. E Marina, se você aceitar, exige respeito. Todo dia. De todo mundo. Combinado? Combinado. Quando desligou, Marina já sabia a resposta. Na manhã seguinte, Marina estava na frente do edifício corporativo da Mansur Holdings, um prédio de vidro espelhado no coração da Avenida Paulista. Ela havia passado a noite acordada, escrevendo e reescrevendo a mensagem que mandaria para Fábio Andrade. No final, resumiu tudo em uma frase. Aceito a proposta, mas com condições. A resposta veio em menos de 5 minutos. Suba ao 32º andar.
Senhor Al-Mansur está te esperando. O elevador subiu em silêncio, apenas o som suave da música instrumental preenchendo o espaço. Marina ajeitou a blusa simples que vestia, os jeans lavados que eram sua roupa mais apresentável. Não tinha terno, não tinha salto alto, tinha apenas ela mesma. As portas se abriram direto numa sala gigantesca, com vista panorâmica para São Paulo. Khalid estava sentado atrás de uma mesa de mogno, digitando algo no laptop. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Sente-se. Marina sentou, mantendo a postura ereta. Khalid fechou o laptop. Você disse que tem condições. Sim, estou ouvindo. Marina respirou fundo. Era agora ou nunca. Primeira condição. Eu não serei sua empregada. Serei sua tradutora, sua consultora de comunicação. Você me trata como profissional com o mesmo respeito que trata seus outros executivos. Khalid assentiu. Justo. Segunda, eu quero um contrato formal, registrado, com todos os direitos trabalhistas. Nada de acordo verbal ou trabalho informal. Também concordo. Terceira, Marina hesitou, mas continuou. Se em qualquer momento você ou qualquer pessoa da sua equipe me desrespeitar da forma que fez ontem, eu saio. E vou a público contar exatamente o que aconteceu. Khalid a encarou por um longo momento. Depois, surpreendentemente, sorriu. Não era um sorriso cínico. Era genuíno. Você tem coragem, Marina. Eu respeito isso. Ele estendeu a mão. Aceito suas condições. Todas. Marina apertou a mão dele, sentindo o peso daquele acordo. Quando eu começo? Amanhã. Temos uma reunião com investidores do Catar. Vai ser o seu teste. Marina assentiu, tentando parecer confiante, mas por dentro sentia um turbilhão. Ela estava prestes a entrar num mundo completamente diferente. E não fazia ideia se estava preparada. A reunião com os investidores do Catar foi um massacre, não para Marina, para os próprios investidores que tentaram enganar Khalid numa cláusula do contrato escrita em árabe rebuscado, contando que ele não pegaria a nuance linguística escondida entre termos aparentemente inofensivos. A sala de reuniões era toda de vidro, no 40º andar de um prédio espelhado que refletia São Paulo inteira. 6 homens do Catar estavam sentados de um lado da mesa de mogno, todos em trajes tradicionais impecáveis, sorrisos confiantes estampados nos rostos. Do outro lado, Khalid com 2 advogados e Marina. Apenas ela, seu tablet e anos de estudo noturno como armadura invisível. Os catares falavam em árabe entre si, assumindo que ninguém mais na sala entendia. Riam de piadas internas. Comentavam sobre como seria fácil fechar aquele negócio. Um deles, um homem gordo de 50 anos com anel de ouro excessivo no dedo, murmurou algo sobre brasileiros ingênuos, demais para o mundo dos negócios. Marina manteve o rosto neutro, mas anotou tudo mentalmente. Quando chegou a hora de assinar, ela estava revisando o contrato em árabe pela 3ª vez. Era um documento de 67 páginas, cheio de jargão jurídico e termos técnicos. Mas na página 43, escondido em meio a cláusulas sobre distribuição de lucros, havia algo estranho. Senhor Al-Mansur, ela sussurrou no ouvido dele durante a negociação, inclinando-se com o tablet na mão. Eles estão usando o termo mushtarak aqui, que pode significar compartilhado, mas também comum ou coletivo. Se você assinar assim, eles podem alegar que os lucros são de uso comum e diluir sua participação de 60% para menos de 30%. É uma armadilha linguística. Khalid congelou. Seus olhos percorreram a página, releram a cláusula 2, 3 vezes. Seus dedos apertaram a caneta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Ele ergueu o olhar para os investidores catares que ainda sorriam confiantes. Então, em árabe fluente e com um tom gelado que poderia congelar o deserto, Khalid disse: Shubit Fakiru, Inkum Adka Kulinas, vocês acham que são mais espertos que todo mundo? Os sorrisos desapareceram instantaneamente. Anamijrabi, Khalid continuou jogando o contrato sobre a mesa. Wantum Hawaltum Tardauni Bihashartil Marfi. Eu não sou idiota, e vocês tentaram me enganar com essa cláusula escondida. O homem gordo tentou se explicar, gaguejando algo sobre mal-entendido,
Mas Khalid já estava de pé, a postura intimidadora. A reunião acabou. Saiam. E não voltem com propostas desonestas. Os cataris se entreolharam, pálidos, e começaram a guardar os documentos às pressas. Um deles murmurou algo sobre reconsiderar os termos, mas Khalid apenas apontou para a porta. Quando a sala finalmente esvaziou e a porta se fechou com um clique definitivo, Khalid permaneceu em pé por alguns segundos, apenas respirando. Depois virou-se para Marina com uma expressão que ela nunca tinha visto naquele rosto normalmente controlado. Gratidão genuína, misturada com algo que parecia ser quase admiração. Como você percebeu isso? Ele perguntou, a voz ainda tensa de adrenalina contida. Eu não só leio árabe, senhor. Eu entendo árabe. Marina explicou, fechando o tablet. As entrelinhas, os duplos sentidos, as armadilhas culturais que existem entre o que é dito e o que é miante. Eu estudei não apenas a gramática, mas a filosofia da língua, a forma como os árabes pensam e estruturam argumentos. É diferente de só traduzir palavras de um idioma para outro. É entender a intenção por trás das palavras. Khalid soltou uma gargalhada. A primeira genuína que Marina ouviu dele. Era um som surpreendente, quase juvenil, completamente diferente da imagem pública do bilionário impiedoso. Você acabou de me salvar de perder 15 milhões de dólares. Ele fez uma pausa, passando a mão pela barba, e me fez perceber que meus outros tradutores caros são completamente inúteis. Ou pior, talvez sejam cúmplices. Marina não respondeu. Apenas observou enquanto Khalid relia o contrato com outros olhos, anotando cada termo suspeito, cada cláusula que merecia revisão. Nos meses seguintes, Marina tornou-se absolutamente indispensável. Não só traduzia, ela antecipava problemas antes que se tornassem crises, identificava oportunidades escondidas em meio a montanhas de documentos, mediava conflitos culturais entre executivos de diferentes países que não entendiam as sutilezas um do outro. Ela se tornou, de certa forma, o cérebro invisível por trás de várias operações da Mansour Holdings. Khalid começou a levá-la para todas as reuniões importantes. Dubai, Londres, Nova York, Riad. Aos poucos, o respeito que ele demonstrava deixou de ser apenas cumprimento formal de contrato. Era real, conquistado não por bajulação ou por ser conveniente, mas por resultados mensuráveis e inegáveis. Mas nem tudo eram flores no jardim corporativo. Outros executivos da empresa olhavam para Marina com uma mistura tóxica de desconfiança, inveja e desprezo mal disfarçado. Quem ela pensa que é? Murmuravam nos corredores quando achavam que ela não ouvia. Veio do nada, sem diploma, sem conexões, e já está no ouvido do chefe. Deve ter algum esquema. As fofocas eram cruéis e criativas. Alguns diziam que ela estava tendo um caso com Khalid. Outros, que tinha algum segredo comprometedor sobre ele. Havia até quem sugerisse que ela praticava macumba brasileira para controlar o bilionário. Marina ouvia tudo, mas não respondia. Aprendeu cedo que responder a fofocas apenas as alimentava. Em vez disso, deixava o trabalho falar por ela. Cada contrato fechado, cada crise evitada, cada milhão economizado, era uma resposta silenciosa, mas eloquente. Até que um dia, durante um jantar corporativo em um restaurante japonês caro demais para ser confortável, um dos executivos mais antigos, Roberto Tavares, teve coragem de confrontá-la abertamente. Roberto era daqueles homens que nasceram acreditando que o mundo lhes devia algo. 45 anos, cabelo engomado, ternos de grife, relógio que custava mais que um carro popular. Ele estava na empresa havia 12 anos e sempre se viu como o próximo na linha de sucessão. Até Marina aparecer e bagunçar todos os seus planos cuidadosamente traçados. Você é boa, Marina, não nego. Ele disse alto o suficiente para a mesa inteira ouvir, o saquê deixando sua língua mais solta que o prudente. Mas não se iluda achando que é insubstituível. No fim do dia, você é só a tradutora. Uma empregada bem paga, talvez, mas ainda uma empregada. Nós, ele gesticulou para os outros executivos, somos a espinha dorsal desta empresa. Você é só um acessório útil. O silêncio que se seguiu foi pesado. Outros executivos baixaram os olhos, alguns constrangidos, outros secretamente satisfeitos.
Khalid começou a se levantar para intervir, mas Marina fez um gesto quase imperceptível com a mão. Eu resolvo isso, o gesto dizia. Ela olhou para Roberto com calma. Nenhuma raiva visível no rosto, apenas uma serenidade que era, de certa forma, mais intimidadora que qualquer grito. Roberto, você já fechou algum contrato sozinho este ano? Ele hesitou, o rosto começando a ficar vermelho. Eu coordeno equipes inteiras. Não perguntei sobre coordenar. Perguntei sobre fechar. Marina manteve a voz suave, quase gentil, o que tornava o confronto ainda mais devastador. Eu fechei 7 contratos nos últimos 6 meses. Sozinha. Que somados movimentaram 127 milhões de dólares para esta empresa. E você? Roberto abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Marina se levantou, colocando o guardanapo sobre a mesa com delicadeza. Não estou aqui para competir com você, Roberto. Nem com ninguém. Estou aqui para trabalhar, para entregar resultados, para fazer o que me pagam para fazer. Ela fez uma pausa. Se você se sente ameaçado por isso, se sente que sua posição está em risco só porque alguém está fazendo um bom trabalho, então talvez o problema não seja eu. Talvez o problema seja você não estar trabalhando o suficiente. E saiu do restaurante, deixando Roberto Tavares vermelho de raiva, humilhação e silêncio absoluto. Khalid a seguiu alguns minutos depois, encontrando-a na calçada, observando o trânsito insano de São Paulo. Você não precisava ir embora, ele disse. Eu não ia ficar lá sendo desrespeitada, Marina respondeu. Aprendi que a gente ensina às pessoas como nos tratar, e eu não aceito mais ser tratada como menos que qualquer outro profissional naquela sala. Khalid ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu. Roberto vai ser transferido para a filial de Manaus na semana que vem. Marina olhou para ele, surpresa. Você não precisa fazer isso por minha causa. Não estou fazendo por você, Khalid disse acendendo um cigarro, um vício que ele supostamente havia largado. Estou fazendo pela empresa. Gente que não reconhece talento, quando está na frente dela é um peso morto. E eu não carrego peso morto. Eles ficaram ali por mais alguns minutos. 2 sobreviventes de guerras diferentes, agora aliados improváveis numa batalha corporativa que nunca terminava. E Marina percebeu que, de certa forma, havia encontrado não apenas um emprego, havia encontrado alguém que, pela primeira vez na vida, realmente via quem ela era. 6 meses depois de começar a trabalhar para Khalid, Marina estava em Dubai, traduzindo uma negociação crucial com uma empresa de tecnologia saudita. A reunião havia terminado bem, e agora ela estava sozinha na varanda do hotel 5 estrelas, observando o pôr do sol tingir o deserto de dourado. Khalid apareceu ao lado dela, 2 xícaras de café nas mãos. Ofereceu uma a Marina. Você não bebe álcool, certo? Ele perguntou. Não, nunca gostei do sabor. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando a paisagem. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Khalid perguntou. Marina assentiu. Por que você estudou árabe? De todas as línguas do mundo, por que escolheu uma das mais difíceis? Marina sorriu, lembrando. Um patrão meu, há 3 anos, disse que eu nunca aprenderia, que era coisa de gente fina, não de empregada. Ela deu um gole no café. Eu quis provar que ele estava errado. E no processo me apaixonei pela língua, pela cultura, pela complexidade. Khalid assentiu, pensativo. Você me fez repensar muita coisa, Marina. Ela olhou para ele, surpresa. Eu passei a vida inteira cercado de pessoas que concordam comigo. Ele continuou. Funcionários que têm medo de me contrariar, sócios que só querem meu dinheiro, família que só aparece quando precisa de algo. Ele fez uma pausa. Você foi a primeira pessoa em anos que me disse a verdade, mesmo sabendo que poderia te custar tudo. Eu não tinha nada a perder, Marina respondeu suavemente. E agora? Agora, eu tenho tudo a perder, mas ainda assim, não mentiria para você. Khalid sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Meus filhos não falam comigo há 5 anos, você sabia disso? Marina assentiu. Ela sabia. Eles dizem que eu escolhi dinheiro em vez de família. E estavam certos. Khalid olhou para o horizonte. Eu construí um império, Marina, mas no processo perdi tudo que importava. Não é tarde para reconstruir, Marina disse. Você acha? Eu reconstruo minha vida toda semana,
Sempre é possível. Khalid deu uma risada baixa. Você é sábia além dos seus anos. Não. Apenas sobrevivi além do que deveria. Naquela noite, Marina percebeu algo. Khalid não era o vilão que ela pensou que fosse. Era apenas um homem perdido, tentando encontrar significado num mundo que ele havia conquistado, mas que não lhe trouxe felicidade. E de certa forma ela se via nele. 2 sobreviventes de guerras diferentes. Tudo desmoronou numa terça-feira chuvosa em São Paulo. Marina estava no escritório quando Roberto Tavares entrou sem bater, o rosto vermelho de raiva. Você me sabotou. Ele gritou jogando uma pasta na mesa. Marina levantou os olhos confusa. Do que você está falando? O contrato com a Petrosaud. Você convenceu Khalid a me tirar da negociação e assumir você. Marina suspirou. Roberto, eu não convenci ninguém. Khalid me pediu para assumir porque você apresentou os números errados. 2 vezes. Mentira! Está tudo documentado. Marina abriu o laptop e mostrou os e-mails. Você confundiu milhões com bilhões na proposta inicial. Quase custou 200 milhões para empresa. Roberto ficou pálido, mas não recuou. Você é uma aproveitadora. Veio do nada, seduziu Khalid com essa história de empregada que fala árabe e agora quer tomar nosso lugar. Marina se levantou, a paciência finalmente esgotada. Eu não seduzi ninguém, Roberto. Eu trabalhei, estudei, me esforcei enquanto vocês estavam em happy hours reclamando da vida. E sabe por que Khalid confia em mim? Porque eu entrego resultados, não desculpas. Você não passa de uma... Cuidado com a próxima. Palavra. Khalid surgiu na porta, a voz gelada. Porque dependendo do que você disser, você sai daqui direto pro RH pegar suas coisas. Roberto se virou surpreso. Senhor Al-Mansur, eu... Saia, Khalid disse, apontando para a porta. E se eu ouvir mais um comentário desrespeitoso sobre a Marina ou qualquer outro funcionário desta empresa, você está demitido. Entendeu? Roberto saiu, murmurando algo ininteligível. Quando a porta fechou, Khalid olhou para Marina. Você está bem? Marina assentiu, mas suas mãos tremiam, não de medo, de exaustão emocional. Eu cansei, Khalid, ela disse, usando o primeiro nome dele pela primeira vez. Eu cansei de ter que provar que mereço estar aqui. Toda semana é alguém novo duvidando de mim. Khalid se aproximou, colocou uma mão no ombro dela. Marina, escuta, você é a melhor profissional que eu tenho. E não digo isso de forma leviana. Você salvou essa empresa mais vezes do que eu consigo contar. Ele fez uma pausa. Mas se você quiser sair, eu entendo. E vou te dar a melhor carta de recomendação que você já viu. Marina olhou para ele surpreendida. Você me deixaria ir? Eu não te deixaria fazer nada. Você é livre, Marina. Sempre foi. Eu só espero que você escolha ficar. Marina respirou fundo. Olhou ao redor do escritório. O espaço que havia se tornado seu, as conquistas que havia alcançado, a vida que havia construído. Eu vou ficar, ela disse finalmente. Mas não por você. Por mim. Porque eu mereço estar aqui. Khalid sorriu. Essa é a Marina que eu conheço. 2 anos depois, Marina estava em Genebra, fechando a maior negociação da história da Mansur Holdings, uma fusão de 3,5 bilhões de dólares com um consórcio europeu. Ela conduziu toda a negociação em 4 idiomas diferentes, mediou conflitos culturais e garantiu que todos os termos fossem justos. Quando o contrato foi assinado, Khalid a chamou para uma reunião privada. Eu vou me aposentar, ele anunciou. Marina quase deixou a xícara de café cair. O quê? Consegui me reconectar com meus filhos. Eles me deram uma segunda chance. E eu não vou desperdiçar. Khalid sorriu. Vou passar a empresa para eles. Mas preciso de alguém que eu confie para orientá-los. Alguém que conheça o negócio por dentro e por fora. Marina já sabia onde aquilo ia dar. Você quer que eu seja vice-presidente executiva? Responda apenas ao conselho. Salário... Bem, você vai ficar rica. Ele fez uma pausa. Mas só se você quiser. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Pensou na menina de 7 anos que chorava por não ter caderno. Na adolescente que desistiu da escola para pagar aluguel. Na jovem que estudava árabe escondida só para provar que era capaz. E agora estava ali, sendo oferecido um cargo que poucos no Brasil alcançavam.
Eu aceito, ela disse a voz firme, mas com uma condição. Khalid riu. Sempre tem condições com você. Eu quero criar um programa de bolsas para pessoas como eu. Gente pobre, sem oportunidades, mas com potencial. Vamos financiar estudos de idiomas, faculdades, cursos técnicos e vamos contratar essas pessoas na empresa. Khalid estendeu a mão. Fechado. E Marina, obrigado. Por tudo. Eles apertaram as mãos, mas Marina sabia que aquilo era mais que um acordo comercial. Era o reconhecimento de uma jornada, dela, dele, de todos que já foram invisíveis. Naquela noite, Marina ligou para a mãe. Mãe, eu tenho uma notícia. Você finalmente vai me dar um neto? Conceição brincou. Riu. Marina, ainda não, mãe. Mas eu vou poder te tirar daquele serviço. Você não precisa mais ser faxineira. Pode descansar. Do outro lado da linha, Conceição começou a chorar. Filha, eu sempre soube que você era especial. Eu não sou especial, mãe. Eu só não desisti. Porque você me ensinou a nunca desistir. Quando desligou, Marina foi até a janela do hotel e olhou para as luzes de Genebra. Pensou em tudo que havia passado. As humilhações, as dificuldades, as noites sem dormir, e percebeu. Cada lágrima havia sido uma semente. E agora, finalmente, era tempo de colheita. Ela não era mais invisível. Nunca mais seria. E a voz que ninguém esperava ouvir, agora ecoava em salas de reunião ao redor do mundo. Khalid Al-Mansur aposentou-se aos 63 anos, reconciliado com seus filhos. Roberto Tavares foi demitido por assédio moral e nunca mais conseguiu posição equivalente. O programa de bolsas criado por Marina formou 347 jovens em 5 anos, mudando centenas de famílias. Marina tornou-se uma das executivas mais respeitadas do Brasil, conhecida não pelo que tinha, mas pelo que construiu. E toda vez que via uma empregada, uma faxineira, uma garçonete, ela parava, olhava nos olhos dela e dizia: você não é invisível. Nunca foi, porque quem já foi apagada nunca esquece a escuridão, e por isso dedica a vida a acender luzes.